E se eu te dissesse que apenas 2 palavras podem transformar completamente a sua vida? 2 palavras simples, mas que possuem o poder de acalmar sua mente, realinhar sua energia e atrair bênçãos que você jamais imaginou serem possíveis. Isso não é apenas um discurso motivacional ou um pensamento positivo vazio. Há um princípio oculto por trás dessas palavras, um princípio que impacta diretamente sua percepção e aquilo que você manifesta no mundo. O que você diz antes de dormir não desaparece no silêncio da noite. Pelo contrário, essas palavras se tornam parte da realidade que você encontrará ao despertar. Mas por que isso acontece? Como algo tão simples pode reestruturar sua percepção e mudar o rumo da sua vida? Hoje, você vai descobrir um segredo que permaneceu escondido por quase um século. Uma prática poderosa que, quando realizada corretamente, pode redefinir completamente os acontecimentos ao seu redor. Para compreender a profundidade desse conceito, precisamos recorrer aos estudos de Jacobo Greenberg, um renomado neurocientista mexicano que dedicou sua vida a explorar os mistérios da consciência. Greenberg desenvolveu a teoria sintérgica, uma ideia revolucionária que desafia nossa compreensão da realidade. Para ele, o mundo que percebemos não é uma entidade fixa e externa, mas sim uma construção moldada pela interação da mente com um campo informacional invisível. Segundo sua visão, existe uma matriz subjacente a toda a existência, uma estrutura sensível à percepção e ao estado mental de cada indivíduo. Seus estudos sobre xamanismo e estados ampliados de consciência revelaram que a mente possui um poder muito maior do que imaginamos. Ele observou que modificar padrões de pensamento e crenças não apenas altera a forma como interpretamos o mundo, mas também pode literalmente modificar a realidade que experimentamos. Isso significa que a forma como encerramos nosso dia, as palavras que escolhemos antes de dormir, não são meros hábitos. Eles são chaves para interagir diretamente com esse campo invisível. Essa ideia se conecta a antigas tradições espirituais que enfatizam a importância da gratidão e das afirmações. No início do século XX, a escritora Florence Scovel Shinn também falava sobre o poder das palavras e como a gratidão antes de dormir poderia alinhar a mente com o fluxo da abundância. No entanto, enquanto Florence abordava essa prática de uma perspectiva metafísica, Greenberg buscava entender os mecanismos reais por trás dessa interação entre consciência e realidade. E suas descobertas mudam completamente a forma como enxergamos nossas noites. O que você pensa e sente antes de dormir pode estar programando o mundo ao seu redor de maneira muito mais profunda do que você imagina. Se a realidade não é algo fixo, mas sim uma construção moldada pela interação da mente com um campo informacional, o que acontece quando programamos nossa consciência antes do sono? Greenberg sugeria que a percepção humana não apenas interpreta o mundo, ela o cria ativamente. Isso significa que os pensamentos e emoções que você leva para o momento do sono não ficam confinados à sua mente, mas influenciam diretamente a estrutura da realidade ao seu redor. Seus estudos demonstraram que certos estados mentais podem alterar a forma como interagimos com a matriz informacional do universo. Ele percebeu que práticas como o uso intencional de palavras e o foco em emoções elevadas podiam reestruturar o campo perceptivo, mudando aquilo que uma pessoa atrai para a sua vida. E é aqui que algo aparentemente simples, mas incrivelmente poderoso, entra em cena. Dizer obrigado antes de dormir. Quando feito com intenção, esse ato se torna um comando direto para a sua consciência e para a matriz universal,
alinhando sua vibração com uma nova realidade, mesmo antes dela se manifestar fisicamente. A gratidão antecipada não é apenas um gesto simbólico, mas sim um alinhamento com aquilo que você deseja atrair. Se a mente influencia a estrutura da realidade, então a forma como encerramos o nosso dia determina os padrões que irão se cristalizar em nossa vida. Isso se conecta diretamente a uma das descobertas mais fascinantes de Jacobo Greenberg. Estados expandidos de consciência permitem que a percepção se sintonize com níveis mais profundos da realidade. Em seus estudos com xamãs e meditadores avançados, ele observou que a maneira como alguém estrutura seus pensamentos antes de entrar em um estado alterado, como o sono, determina a experiência que terá ao despertar. Em outras palavras, os pensamentos e emoções que cultivamos nos últimos momentos do dia não se perdem no inconsciente. Eles são absorvidos e ecoam na estrutura da realidade. Quando expressamos gratidão antes de dormir, não estamos apenas formulando um sentimento positivo, mas enviando um sinal direto para o campo informacional, moldando nossa percepção e elevando nosso estado interno para um nível superior de existência. Mas como isso se traduz na prática? Simples, o ato de dizer obrigado pode reprogramar sua consciência, impactando não apenas o seu estado emocional, mas também as circunstâncias que você vivencia no mundo físico. A ciência moderna começa a validar essa visão. Pesquisas sobre neuroplasticidade demonstram que padrões recorrentes de pensamento modificam as conexões neurais, reforçando estados emocionais específicos. A gratidão, antes do sono, funciona como uma ferramenta de programação mental. Ela desativa redes neurais associadas ao medo e à escassez, enquanto fortalece circuitos ligados à confiança e à abundância. Essa prática não apenas altera a forma como percebemos o mundo, ela literalmente transforma a estrutura do nosso cérebro. A grande questão é: como aplicar essa técnica corretamente para obter efeitos reais e duradouros? Dizer obrigado antes de dormir pode parecer um gesto simples, mas para que essa prática tenha o impacto descrito por Jacobo Greenberg, ela precisa ser feita da maneira correta. Repetir palavras mecanicamente não é suficiente. O que realmente importa é a emoção envolvida e a forma como você direciona sua consciência durante o processo. A técnica exige intenção absoluta e alinhamento com a matriz informacional que sustenta a realidade. Passo 1. O estado mental adequado. Antes de pronunciar qualquer palavra, é essencial preparar a mente. Ao longo do dia, pensamentos dispersos e emoções acumuladas geram ruído interno, dificultando a sintonia com o campo informacional. Para eliminar essa interferência, você precisa alcançar um estado de relaxamento profundo antes de dormir. Deite-se confortavelmente e feche os olhos. Respire de forma lenta e consciente. Inhale pelo nariz e exale pela boca. A cada expiração, libere qualquer tensão física e mental. O objetivo aqui é silenciar o excesso de pensamentos e permitir que sua mente se sintonize com uma frequência mais sutil de percepção. Passo 2. Conexão com a matriz informacional. De acordo com Greenberg, a percepção pode ser treinada para acessar estados expandidos de consciência, e o momento que antecede o sono é uma porta de entrada para essa experiência. À medida que a mente consciente desacelera, o subconsciente se torna mais receptivo. Esse é o instante ideal para reprogramar a estrutura da sua realidade. Com os olhos fechados e a respiração estabilizada, visualize uma luz dourada ao seu redor, envolvendo todo o seu corpo. Imagine que essa luz representa a essência do campo informacional,
um fluxo sutil que responde diretamente à sua vibração. Agora, sinta-se conectado a algo maior, o próprio fluxo da existência. Passo 3. A palavra-chave e a intenção. Agora, de forma mental ou sussurrada, pronuncie as palavras: Obrigado, Deus. Não importa qual seja a sua crença específica, o que realmente importa é a intenção. Enquanto diz essas palavras, sinta uma gratidão profunda, não apenas pelo que já aconteceu, mas principalmente pelo que ainda está por vir. Esse é o ponto central. Você não está apenas agradecendo pelo passado ou pelo presente, mas se conectando à realidade futura que deseja vivenciar. A gratidão antecipada funciona porque, para sua mente e para o campo informacional, não há diferença entre aquilo que já aconteceu e o que ainda está se manifestando. Aquilo que você acredita ser verdadeiro começa a se tornar real. À medida que repete obrigado, visualize cenas da vida que deseja experimentar, mas não peça por elas. Sinta como se já fossem sua realidade. A alegria, a paz e a certeza de que tudo está se desenrolando da forma exata como deveria. Este é o momento de alinhar completamente sua consciência com a nova realidade que deseja criar. Passo 4. O sentimento é a chave. O verdadeiro poder dessa técnica não está apenas nas palavras, mas na intensidade emocional que você coloca nelas. Jacobo Greenberg descobriu que a realidade responde muito mais à vibração emocional do que ao pensamento lógico. Isso significa que, ao dizer obrigado, você deve sentir uma gratidão genuína, sem dúvidas ou hesitação. Quanto mais profunda for a sua emoção, mais forte será a impressão deixada no campo informacional. Imagine que cada palavra é como um código sendo inserido diretamente na estrutura da realidade, moldando o que está por vir. Passo 5. O momento do sono. Após repetir "Obrigado, Deus" algumas vezes, permita que esse sentimento de gratidão se espalhe por todo o seu ser e, aos poucos, o conduza ao estado de sono. Seu subconsciente continuará processando essa frequência durante a noite, consolidando a nova programação em um nível profundo da mente. Esse processo gera um efeito acumulativo. A cada noite em que pratica essa técnica, sua percepção e sua realidade começam a se transformar. Pequenos sinais começam a surgir. Coincidências inesperadas, novas oportunidades e mudanças internas sutis que vão se intensificando com o tempo. Mas isso não é acaso, é a ressonância do seu campo perceptivo se alinhando à nova realidade que você está escolhendo criar. Evidências na prática, o poder das pequenas mudanças. Os efeitos dessa prática não são apenas teóricos. Quem a aplica de forma consistente nota mudanças reais em como a vida se desenrola. Pequenos detalhes começam a se encaixar. Portas que antes pareciam fechadas se abrem e a visão de mundo se expande. Greenberg observou em seus estudos que pessoas que aprendiam a interagir conscientemente com a matriz informacional frequentemente relatavam experiências extraordinárias. Algumas viram desafios que pareciam impossíveis simplesmente desaparecerem. Outras passaram a enxergar a vida com uma clareza renovada, como se um véu tivesse sido retirado. Muitas pessoas que testam essa prática notam rapidamente um padrão de sincronicidade. De repente, ideias, conexões e circunstâncias que antes pareciam distantes começam a surgir com naturalidade. É como se a mente, ao entrar em sintonia com um estado de gratidão e certeza, abrisse portas invisíveis para novas possibilidades. Por exemplo, um homem chamado João, atolado em dívidas e sem perspectivas, decidiu testar esse método sem muitas expectativas. Simplesmente começou a dizer:
Obrigado, Deus, todas as noites antes de dormir, visualizando uma realidade onde tudo fluía a seu favor. Em menos de um mês, uma oportunidade profissional inesperada apareceu e resolveu seus problemas financeiros. Outra pessoa, Mariana, relatou uma transformação significativa na forma como se sentia ao acordar. Antes, ela começava o dia sempre ansiosa, como se estivesse constantemente esperando que algo ruim acontecesse. Mas, após algumas semanas praticando a gratidão antes do sono, essa ansiedade matinal desapareceu, sendo substituída por uma inexplicável sensação de confiança e leveza. O código da realidade. Como a mente redesenha o mundo. Isso acontece porque a mente amplifica aquilo em que se concentra. Se a última mensagem enviada ao cérebro antes do sono profundo for de gratidão e certeza, essa frequência permanecerá ativa durante toda a noite, reorganizando padrões internos e ajustando sua percepção para uma nova realidade. Se existe uma verdade incontestável nesse conhecimento, é esta: a mente e a realidade estão entrelaçadas. Ao mudar o que você sente antes de dormir, você silenciosamente altera a maneira como o mundo responde a você. A vida que você experimenta hoje não é fixa, imutável ou fruto do acaso. Ela é um reflexo da sua percepção e da interação do seu estado mental com o campo informacional ao seu redor. As descobertas de Jacobo Greenberg revelam que, ao modificar nossa intenção e percepção, transformamos a própria estrutura da realidade. O simples ato de dizer "Obrigado, Deus" antes de dormir não é apenas um gesto simbólico. É um código sendo inserido na matriz universal, uma sintonização com uma frequência mais elevada de existência. Essa prática não apenas reconfigura sua mente, mas cria uma ressonância capaz de atrair experiências completamente novas para sua vida. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode ignorar esse conhecimento e continuar vivendo da mesma forma, ou pode testá-lo e observar as mudanças acontecerem. Tudo o que você precisa fazer é tentar. O desafio dos 7 dias. Teste o poder da gratidão antes do sono. E se você fizer isso com total intenção e verdade, mais cedo ou mais tarde, perceberá que aquilo que antes parecia impossível sempre esteve ao seu alcance. A chave para transformar sua realidade está em suas mãos. A grande questão é: o que você fará com esse conhecimento? Agora que você sabe desse segredo, só há uma coisa a fazer: colocá-lo em prática. Não importa se você já tentou outras técnicas antes. Essa prática funciona de maneira silenciosa, reprogramando sua percepção e sintonizando sua mente com aquilo que você deseja atrair. Por isso, aqui está o desafio. Durante os próximos 7 dias, todas as noites antes de dormir, diga com convicção: "Obrigado, Deus." Sinta a gratidão como se aquilo que você deseja já tivesse se manifestado. Visualize-se vivendo essa nova realidade. Perceba a sensação de certeza tomando conta de você. E um detalhe essencial: fique atento aos sinais. Pequenas mudanças começarão a surgir ao seu redor. Coincidências inesperadas, novas oportunidades, uma leve transformação na maneira como você se sente ao acordar. Esses são os primeiros indícios de que sua vibração está se ajustando. Quando isso acontecer, volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários. Se esse conteúdo ressoou com você, não guarde esse conhecimento só para si. Envie este vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer mais conteúdos sobre consciência, realidade e os segredos que poucos conhecem, inscreva-se no canal e ative as notificações.
O despertar começa agora.